Tem muitos personagens da Marvel que a gente queria muito ver no CM, né, cara? E até agora nada, porque o que tem no momento não tá agradando muito, já tá enchendo um pouco o saco. O Kang é uma prova disso, né? Que a gente achou que ia ser um baita de um vilão. E até agora todas as aparições do Kang foi uma pior do que a outra. O vilão mais galhofa que o CM já teve foi o Kang, cara. Eu espero que no Dinastia Kang melhore. Mas assim, hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre 5 personagens da Marvel que eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também queriam ver no CM e esperamos que eles apareçam logo no CM, né, cara? Então, se você não for inscrito nesse canal, cara, já te peço já no começo do vídeo, velho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações, porque você sabe que o YouTube é uma batalha pra poder enviar a notificação do vídeo, né, cara? E agora tá saindo vídeo praticamente todo dia já aqui no canal. Então, pô, se não for inscrito, se inscreve. Se já for inscrito, ativa o sininho, vai ajudar bastante. Puder deixar um like já nesse vídeo, deixar um comentário se quiser. Se faltou algum personagem nessa lista e você quer ver outro personagem além dos dessa lista no CM, deixa nos comentários. Talvez eu até traga uma parte 2, porque acho que tem bastante personagem que a gente quer ver aí no CM, né, cara? Então qualquer coisa já deixa nos comentários aí, que eu trago uma parte 2 se você quiser. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, você deixa nos comentários. Se faltou algum personagem na lista, você deixa nos comentários também, tá bom? Então vamos pro vídeo. Dedo no cu e gritaria, bonitão. Primeiro, ele, né, fanático. É o comunista, filha da puta! Caim Marco, que, cara, eu sei que ele foi apresentado 2 vezes pra gente. Ele já foi apresentado no universo da Fox, que é aquele fanático que parece mais um stripper, né? Que não é o fanático, isso a gente sabe, entendeu? O cara parece um gogo boy. E o outro é o fanático que foi apresentado no filme Deadpool. Só que o do Deadpool é um bom fanático, eu não vou mentir, ele é um bom fanático. O problema é que aquele fanático é mostrado pra gente como uma sátira. Por exemplo, o filme do Deadpool mostra pra gente que até alguém como fanático pode ser derrotado facilmente usando o roteiro e 2 adolescentes. Simples assim, porque, por exemplo, o fanático ele já não tá com o traje tradicional dele, mesmo depois de ter saído da cadeia, aquele traje vermelhão top dele. Segundo, o fanático não faz nenhuma menção ao cristal de Sitorak. Então, ou a gente pensa que o fanático é daquele tamanho só por ser, ou a gente pensa que o fanático tem a joia de Sitorak, mas em momento nenhum usou os poderes dela, porque com os poderes dela, poderia, cara, ia arrastar o Colossus no chão até dizer chega, irmão. Não ia dar pro Colossus nem pra ninguém ali do time enfrentar ali o fanático, cara. E o fanático, pra quem não conhece, né, se caso você não conhece o fanático ele é basicamente um vilão aí dos X-Men. Ele é irmão do nosso querido Charles Xavier, praticamente o patriarca aí dos mutantes, né, o líder dos mutantes. Tem gente que fala, não, ele não é irmão. Ele é irmão sim, a partir do momento que você mora com outro maluco, que sua mãe... Não, a mãe dele casou com o seu pai, é seu irmão, é meio irmão, entendeu? Tipo, é irmão de criação ali, então são irmãos. O que acontece? O Caim Marco, ele foi colocado numa escola para crianças superdotadas, mas não quer dizer que era uma escola como a do Xavier. Era uma escola normal, só que para garotos muito inteligentes. E o que acontecia? Além do Caim Marco apanhar do pai dele pra caramba, ser praticamente torturado aí pelo pai dele, muito abusado e tal, ele ainda apanhava dos garotos mais velhos da escola. E é assim que se faz um bom vilão de respeito, né? Um baita de um valentão se cria desse jeito, fazendo ele apanhar dos outros e depois ele desconta em quem é mais fraco que ele. Quem que era mais fraco que ele? O Charles Xavier. Depois de um tempo, descobre-se que o pai do Caim Marco acaba matando o pai do Charles Xavier. E no final das contas, por incrível que pareça, o pai do fanático acaba ficando com a mãe do Charles Xavier. Sim, a vontade, olha, melhor não falar, porque senão eu posso ser cancelado, cara. Mas, pô, a mulher vai e perde o marido, fica viúva e vai ficar com o amigo do cara, que ainda matou o cara, velho. Nem se ela não sabia. Porra, cara, tanta gente pra você ficar, você vai ficar logo com o amigo do cara, velho. Pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, aí eles vão morar juntos, né? O cara vai lá, leva o Caim Marco pra morar junto com ele, com a mãe do Charles Xavier, e eles moram juntos. E aí você deve estar pensando, pô, irmão, mas por que não mostrou isso lá naquele filme dos X-Men? Se não me engano, é o Dia do Futuro Esquecido, que no final das contas, quem aparece pra fazer parte da família do Charles Xavier é a Mística. E não tem nenhuma menção ao fanático. E, pô, cara, o Charles Xavier e o fanático lutaram juntos na guerra. Claro que foi lá, acho que se não me engano, foi na Guerra da Coreia ou na Guerra do Golfo. E foi lá onde o Caim Marco acabou achando uma estalagem, né, antiga, né? Digamos assim, um templo antigo, e foi onde ele encontrou a pedra de carmesim, né, a joia do Sitorak. E aí ele ganhou os poderes dele. E, mano, na infância massacrou pra caramba o Charles Xavier, torturou ele pra caramba, né, até que o Charles Xavier conseguiu dar o troco nele, mano, usando os pensamentos dele contra ele, porque o Xavier conseguiu entrar na mente dele, e aí ele descobriu que o Xavier era mutante e tal, e ele conseguiu esse poder aí do Sitorak. Então é pra você saber que o fanático não é um mutante, é um vilão dos mutantes, mas não é um mutante. E cara, absurdo, assim, é um personagem que dá pra colocar, porque assim, ó, ninguém quer mais do que eu fanático esmurrando a cara de alguém
no CM, principalmente, cara, poder ver o Fanático pegando o Hulk, a She-Hulk e o Hulk Trapstar lá, que é o filho do Hulk, putz, grila, cara. Nossa senhora, velho, ia ser lindo ver o Fanático passando o cerol em todo mundo, encaçapando todo mundo na porrada, cara. Isso é maravilhoso. E ele tem potencial pra isso, ele tem potencial pra arrebentar todo mundo na porrada, cara. Bater de frente com o Hulk. O outro personagem é o Gambit, né, cara? Quem não se lembra do Remy LeBeau, que aparece lá em X-Men Origins Wolverine, um dos melhores personagens do filme do Wolverine é o Remy LeBeau, personagem maravilhoso. Ele ia ganhar um filme, né? Ele ia ganhar um filme, ele é interpretado pelo Channing Tatum. Até hoje estou esperando esse filme, a verdade é que ele nunca vai acontecer, provavelmente foi cancelado, né? E cara, ele tem que aparecer. Primeiro, mais um personagem do universo dos mutantes. A gente sabe que eles estão pra chegar e ele ia encaixar como uma luva, porque, pô, cara, vai ter filme do Blade, sabe? Então os caras querem trazer os personagens mais dark, é um dos personagens mais top pra aparecer, velho. Primeiro, olha o nascimento claro, né? Se você não conhece o Remy LeBeau, que é um membro dos X-Men aí, cara, a história dele é magnífica, cara, porque, bom, ele nasceu, ele já foi abandonado na maternidade quando nasceu porque os olhos dele eram vermelhos. E ele tem aquele poder que você já deve ter visto lá no filme do Wolverine, né, cara, que ele bota uma energia cinética nas coisas pequenas, como facas, bastões, cartas, e elas explodem quando acertam as pessoas. Lá no filme do Wolverine, se eu não me engano, elas não explodem, elas só estouram as coisas, mas não chega a explodir. Nos quadrinhos, elas explodem as coisas, e ele tem uma gama de outros poderes absurdos. É muito bom, porque, pô, nasceu quando o bebê já foi abandonado na maternidade porque ele tinha os olhos vermelhos, então todo mundo pensou que ele era um demônio, uma aberração. Um grupo de ladrões ali de Nova Orleans, né, um clã de ladrões de Nova Orleans, considerava ele El Diabo Blanco, que é o Diabo Branco, como se ele fosse uma criança de uma profecia que ia unir os clãs de ladrões de Nova Orleans que estavam brigando entre si. Os caras pegam o garoto, levam pra Nova Orleans e treinam ele, cara, pra ser praticamente um herdeiro aí desses clãs de ladrões e assassinos. Ele governa ali por um tempo, só que depois de matar o irmão da esposa dele, ele acaba sendo expulso de lá e tal. Infelizmente, ele acaba participando de um genocídio que aconteceu contra os mutantes que viviam debaixo da terra, nos esgotos, entende? E a única pessoa que quando ele se arrependeu, quando ele viu o que estava acontecendo, o que iam fazer nesses esgotos, ele se arrependeu, foi atacado pelo irmão do Wolverine, tá? Foi atacado pelo Dente de Sabre e só conseguiu salvar uma garotinha, uma mutante só. E depois de um tempo ele acabou encontrando a Tempestade, ela tinha sido transformada lá numa adolescente, estava roubando a cidade. Quando o Xavier voltou pra Terra e continuou liderando os X-Men, ela ajudou a botar o Gambit nos X-Men. Foi lá onde ele se apaixonou pela vampira e tal, desenvolvendo uma relação, mas infelizmente a única vez em que a vampira tocou nele, deu um beijo nele, ela viu as memórias dele. Quando ela viu as memórias deles, ela acabou vendo que ele tinha participado daquele genocídio. O próprio Magneto julgou ele, chamou ele por uma corte lá dos mutantes e julgou ele para saber se ele tinha participado ou não. Quando ele foi dado como culpado por ter participado desse genocídio, por estar envolvido no meio, ele foi banido, cara, dos X-Men, banido de todo o grupo dos mutantes, como um todo, né, toda a nação mutante, e a própria vampira que levou ele até a Antártica, se não me engano, e deixou ele lá, cara. Então, assim, sofreu pra caramba, sem contar que teve momentos em que ele se aliou ao próprio Apocalipse, aquele mutante boladão que já apareceu nos cinemas também da foto. Dá pra aparecer de novo, que é um vilãozão bom, sabe? E quando ele se aliou a esse Apocalipse, a ideia dele era se infiltrar. Era, né, fazer parte dos caras ali e saber o que o Apocalipse estava querendo. No final das contas, ele acabou sendo corrompido e transformado em um dos arautos do Apocalipse e acabou tendo uma contrapartida dentro da mente dele, que se auto-intitulava a Morte. Então, de um lado a gente tinha o Gambit, que às vezes estava no controle, e do outro a gente tinha a Morte. E quando ele assumia digamos assim, quanto a mente Morte dentro dele, assumiu o controle, meu irmão, a chinela cantava. Ele tancava alguns dos personagens mais poderosos. Ele dominou o Limbo sozinho, velho. Ele arrebentou o Limbo e os demônios que tinham no Limbo inteiro sozinho. O cara fica muito poderoso dessa forma. Tanto que chega um momento que ele tá discutindo com o Ciclope no futuro, ele acaba ficando tão... Vê que essa personificação dele, essa contraparte da memória dele, chamada de Morte, vai tomar o poder dele, do corpo dele em si, pra enfrentar o Ciclope, porque ele não tá gostando do que o Ciclope tá falando, ele foge, cara, porque ele sabe que pode dar merda. Então ele é um personagem que vale muito a pena colocar. Ele é um personagem que dá pra colocar no CM, dá pra desenvolver a relação dele com a vampira de uma maneira legal, sabe, uma maneira tópica. Blade é outro personagem que a gente quer muito ver, cara, no CM. A gente vai cobrir todos os locais noturnos onde os vampiros se reúnem. Bancos de sangue, clínicas. Quanto maior, melhor. E aí? Eu sei que você pode comentar aí embaixo aí, não, Rony, mas o Blade já tem um filme. Cara,
O filme do Blade tá mal das pernas, velho. Nada de produção até agora. A Marvel deu pra fazer cosplay de DC. Cancela isso, confirma aquilo, cancela aquilo, confirma isso. Entendeu? Tá nessa nhaca-nhaca. O ator que foi escolhido pro Blade, eu não vou mentir, eu queria que fosse Wesley Snipes de novo. A gente sabe, ele já tá velho e tal, então não dá pra trazer ele. E o ator que foi escolhido, quando eu fui ver quem era o ator, é o Mahershala Ali. E o cara é... Cara, você acha que é Green Book, se eu não me engano o nome do filme, que eu assisti no HBO Max uma vez. Cara, o Mahershala Ali manda uma atuação absurda. Ele como Blade eu acho que vai ser maravilhoso, entende? Aceito ele como Blade, acho que ele pode fazer um ótimo trabalho, trazer o Blade das antigas dos anos 90 e 80, dá pra trazer de volta porque o cara é bom, e eu gosto mais ainda dele pelo fato do filme ainda não ter sido feito. E você deve estar pensando, porra, como assim? Cara, o cara tá batendo de frente com o diretor, com o roteirista, ele tá pegando o roteiro, lendo, ele tá vendo que tá uma merda, e ele tá falando, não vou fazer esse filme, melhora esse roteiro, senão não vou participar. E os caras tão com medo, porque ele é o merchandising do próprio filme do Blade, porque é um dos melhores atores pro papel, cara. Cara, pra falar a verdade, não tem escola melhor que o Mahershala Ali pra Blade. E pra quem não conhece o Blade, ou pra quem não lembra do Blade, cara, Blade simplesmente já podia ter sido inserido faz muito tempo no CM. Tecnicamente ele já está no CM, né? Ele aparece na segunda cena pós-créditos de Eternos, ele fala, a voz dele é ouvida enquanto ele fala com o Cavaleiro Negro, né? Com o personagem que irá se tornar o Cavaleiro Negro. E assim, cara, o Blade já tinha que aparecer, mano. Principalmente aquele negócio do Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, essas paradas. Os caras querendo fazer um bagulho mais dark com a Wanda. A Wanda é criança perto de Blade, irmão. Não digo em relação a poder. Claro, em relação a poder ela é superior. Mas em relação a meter medo, a você pegar e você falar, putz, aí ferrou. Blade, mano, o nome do cara é Blade. E o nome dele foi dado porque ele mata vampiro só debaixo de facada e de espadada, mano. Ele nem chega a usar armas convencionais, tá? O bagulho é espada e faca. O cara transcende os bagulhos, porque o Blade foi feito o filme do Blade, e o Blade ficou mais famoso pelos filmes do que pelos quadrinhos. Na época, ninguém curtia muito o Blade nos quadrinhos, mas quando lançou o filme com o Wesley Snipes tava bombando nos filmes, os caras falaram, não, vamos melhorar esse personagem do Blade nos quadrinhos, pra aparência dele ser semelhante à do Wesley Snipes, cara. Olha isso, cara. E aí, tipo assim, nos quadrinhos é muito foda. A mãe dele é mandada grávida, cara, pra Inglaterra, velho, porque o pai dele na Lativéria tava sendo preso, nasceu lá pelos anos 1920, mais ou menos. Muito triste, cara, porque ela foi mandada grávida, o nome dela era Tara, acabou trocando ali o nome pra Vanessa, se não me engano, e, cara, quando ela tava pra ganhar o Blade, velho, ela chamou por um médico, o Dr. Frost lá, o Deacon Frost, aquele pilantra, que na verdade era um vampiro, velho. E ele começou a se alimentar da mãe do Blade, cara. E, infelizmente, o pessoal só chegou a tempo de salvar o Blade, velho. Ele tinha matado a mãe do Blade. O problema é que enquanto ele se alimentava da mãe do Blade, a mãe do Blade tava dando a luz a ele. Então as enzimas, né, o sangue do vampiro se misturou com o sangue dela, e o sangue dela, como eles ainda estavam conectados pelo cordão umbilical, passou pro Blade. Por isso ele não virou um vampiro. Ele virou um humano e meio vampiro. Entendeu? Por isso ele não se alimentava de sangue. Você deve estar falando, porra, mas lá no filme eu lembro que ele bebia sangue. Claro, sabe por quê? Porque ele lutou junto com o Homem-Aranha. O Blade lutou ao lado do Homem-Aranha contra o Morbius. Foi o Morbius que mordeu o Blade e transformou ele num vampiro tradicional, que é aquele... E ainda nem tradicional, né? Porque ele consegue sair durante o dia, não se queima com o sol, mas ele precisa se alimentar de sangue, cara. Contar que o fato do Blade ser um caçador aí de vampiros, ser um top, né? É porque quando o Jamal Afari, que é um personagem, era um antigo caçador de vampiros, já tava velho e tal, ele tava pra ser atacado e morto, né, pelos vampiros, o Blade acabou salvando a vida dele. E daí, como ele salvou o Blade, o cara descobriu ali a história do Blade, viu que era uma história triste, pô, a mãe do Blade morreu e ele acabou sendo criado num prostíbulo, tá ligado? Pelas mulheres do prostíbulo. Tem até referências a isso no próprio filme do Blade. E, cara, ele ensinou tudo pro Blade, como caçar, como lutar, como matar um vampiro. Por isso que o Blade é o cara mais foda, cara. E olha, trazer ele pra Marvel vai dar um gap pra trazer o lado obscuro, o lado de magia, o lado de criaturas da Marvel, que a Marvel ainda não explorou. Claro, ela tentou ali com aquele especial de Halloween do lobisomem, tentou ali com o Doutor Estranho Multiverso da Loucura, mas não é o máximo, não é o melhor que ela pode fazer. Ela pode fazer muito mais, trazendo o Blade, motoqueiro, esses caras que lidam com demônio, com vampiro, com criatura, dá pra fazer um negócio épico. E o Blade é um cara que tem que aparecer, cara. É, galera, parece que o vídeo vai ficar um pouco longo, então acho que eu vou terminar ele por aqui, porque assim, falta ainda muitos nomes aqui da minha lista, faltam mais uns 2 ou 3 nomes, Motoqueiro Fantasma, Galactus, então melhor não falar sobre eles, né, cara, mas faz o seguinte, cara, se gostou do vídeo até agora, cara, deixa um like nesse vídeo aí pra me ajudar, pra me saber que você gostou do vídeo, eu vou ser ousado, vou pedir uma coisa pra você, vou ser ousado, eu prometo pra vocês, instantaneamente, tá, tô dando minha palavra, instantaneamente, se esse vídeo bater 20 likes, cara, eu trago a parte 2 desse vídeo, a hora que chegar em 20 likes, já vou gravar, editar e postar a parte 2, porque eu gostei de fazer esse vídeo falando sobre esses personagens, sobre como
trazê-los pro cinema. Se você gostou também, e outra, se faltou algum personagem nessa lista, cara, deixa nos comentários. Você comentar vai me ajudar bastante, velho. Vai me ajudar pra caramba. Então, se faltou um nome, deixa nos comentários que na parte 2 eu já trago junto, entendeu? Valeu, gente. Tamo junto.